Édipo, que um de vós lhe amarre imediatamente as mãos às costas. O servo: que desgraçado que eu sou! Por que me fazes isso? Que queres tu saber? Édipo: a criança de quem se trata, tu lhe entregaste? Sim. Melhor fora que nesse dia eu morresse. Édipo: pois é o que te acontecerá hoje se não confessares a verdade. O servo: mas, com mais certeza ainda, se eu disser a verdade, estou perdido. Édipo: quer-me parecer que este homem procura evasivas. O servo: não, eu te disse, ó rei, que realmente eu lhe dei a criança. Édipo: e de quem a recebeste? Era tua? Foi-te entregue por alguém? O servo: não, não era minha. Eu a recebi de uma pessoa. Édipo: de que cidadão tebano? De que família? O servo: em nome dos deuses, eu te peço, ó rei, não me perguntes mais nada. Édipo: tu és um homem morto se eu tiver de repetir essa pergunta. O servo: pois bem, aquele menino nasceu no palácio de Laio. Édipo: era um escravo? Era um descendente dele ou de sua família? O servo: ai de mim, isso é que me será horrível dizer. Édipo: e para mim será horrível ouvir. Fala, pois, assim é preciso. O servo: diziam que era filho dele próprio, mas aquele que está no interior de tua casa, tua esposa, é quem melhor poderá dizer a verdade. Édipo: foi ela que te entregou a criança? O servo: sim, rei. Édipo: e para quê? O servo: para que eu a deixasse morrer. Édipo: uma mãe fez isso? Que desgraçada! O servo: assim fez, temendo a realização de oráculos terríveis. Édipo: que oráculos? O servo: aquele menino deveria matar seu pai. Assim diziam. Édipo: e por que motivo resolveste entregá-lo a este velho? O servo: de pena dele, senhor. Pensei que este homem o levasse para sua terra, para um país distante. Mas ele o salvou da morte para maior desgraça, porque se és tu quem ele diz, sabe que tu és o mais infeliz dos homens. Édipo: oh, ai de mim, tudo está claro. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos sabem, tudo me era interdito, ser filho de quem sou, casar-me com quem me casei, e eu matei aquele a quem eu não poderia matar. Destinado, Édipo corre para o interior do palácio. Retiram-se os dois pastores. A cena fica vazia por algum tempo. O coro: ó geração de mortais, como vossa existência nada vale a meus olhos. Qual a criatura humana que já conheceu felicidade, que não seja de parecer feliz e que não tenha recaído após, no infortúnio, fim daquela doce ilusão, em face de seu destino tão cruel? Ó desditoso Édipo, posso afirmar que não há felicidade para os mortais. Tuas ambições ergueste-as bem alto e chegaste a possuir a mais promissora riqueza. Ó Júpiter, só ele pode vencer a horrenda esfinge de garras, aduncas e de cantos enigmáticos. E assim apresentou-se diante de nós como uma torre de defesa contra a morte. Desde então, ó Édipo, nós fizemos de ti nosso rei
e consagrado pelas mais altas honrarias, fostes o Senhor Supremo da poderosa Tebas. E agora, quem pode haver no mundo que seja mais miserável? Quem terá sofrido no decurso da vida mais rude abalo, precipitando-se no abismo da mais tremenda ignomínia? Ilustre e querido Édipo, tu que no leito nupcial de seu pai foste recebido como filho e como esposo, dize, como por tanto tempo esse abrigo paterno te pôde suportar em silêncio. Só o tempo, que tudo vê, logrou enfim ao cabo de tantos anos condenar esse Himeneu abominável, que fez de ti pai com aquela de quem eras filho, filho de Laio. Provera aos deuses que nunca te houvéramos visto. Condoído, eu choro tua desgraça com lamentações da mais sincera dor. No entanto, para dizer-te a verdade, foi graças a ti que um dia pudemos respirar tranquilos e dormir em paz. Entra um emissário que vem do interior do palácio. Emissário: ó vós, que sereis sempre os chefes mais respeitados deste país, se ainda prezais a família de Labdaco, ides ouvir tristes notícias, receber profundos golpes e sofrer lutuosos desgostos. Creio que nem as águas do Íster nem as do Fásio seriam bastantes para purificar esta casa. Tais e tantos são os crimes que nela se praticaram. Sabereis de novas desgraças voluntárias e não impostas, e os males que nós próprios nos causamos são, precisamente, os mais dolorosos. Corifeu: nada falta ao que já sabemos, para que nos sintamos todos profundamente penalizados. No entanto, dize, que novas calamidades nos anuncias? Emissário: uma coisa fácil de dizer, como de ouvir. Jocasta, a nossa rainha, já não vive. Corifeu: ó, que infeliz! Qual foi a causa de sua morte? Emissário: ela resolveu matar-se, e o mais doloroso vos foi poupado. Vós não viste o quadro horrendo de sua morte. Dir-vos-ei, no entanto, como sofreu a infeliz. Alucinada, depois de transpor o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial, arrancando os cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as portas e pôs-se a chamar em altos brados por Laio, recordando a imagem do filho que ela teve há tantos anos, o filho sob cujos golpes deveria o pai morrer, para que ela tivesse novos filhos, se é que estes merecem tal nome. Presa da maior angústia, ela se lastimava em seu leito de morte, onde, conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Como teria morrido, não sei dizer, pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pude ver a morte da rainha. Todos os nossos olhares voltaram-se para o rei, que destinado corria ao acaso, ora pedindo um punhal, ora reclamando notícias da rainha, não sua esposa, mas sua mãe, a quem deu a luz a ele e a seus filhos. No seu furor, invocou um deus, não sei dizer qual, pois isto foi longe de mim. Então, proferindo imprecações horríveis, como se alguém lhe indicasse um caminho, atirou-se no quarto. Vimos então ali a rainha, suspensa ainda pela corda que a estrangulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado solta novos e lancinantes brados, desprende o laço que a sustinha
e a mísera mulher caiu por terra. A nosso olhar se apresenta logo em seguida um quadro ainda mais atroz. Édipo toma seu manto, retira dele os colchetes de ouro com que o prendia e com a ponta recurva arranca das órbitas os olhos gritando: não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Na treva agora não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Soltando novos gritos, continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo e não em gotas, apenas num jorro abundante. Assim confundiram marido e mulher numa só desgraça, as suas desgraças. Outrora gozaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a maldição, a morte, a vergonha, não lhes faltando um só dos males que podem ferir os mortais. Corifeu. E o desgraçado rei está mais tranquilo agora? Emissário. Ele grita que lhe abram as portas, que mostrem a todos os tebanos o parricida, o filho que nem posso repetir-vos, cidadãos, as palavras sacrilegas que ele pronuncia. Quer sair em rumo do exílio, não quer continuar no palácio. Depois da terrível maldição que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia e de um apoio, pois seu mal é grande demais para que sozinho o suporte. Ele aí vem e vô-lo mostrará. Ides ver um espetáculo que comoveria o mais feroz inimigo. Entra Édipo, ensanguentado e com os olhos vazados. Corifeu. Ó sofrimento horrível de se ver, eis o quadro mais horripilante que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura! Ó infeliz, caiu sobre ti? Que divindade levou ao cúmulo o teu destino sinistro, esmagando-te ao peso de males que ultrapassam a dor humana? Oh, como és infeliz! Não tenho coragem sequer para volver meus olhos e contemplar-te. Assim, no entanto, eu quereria ouvir-te, interrogar-te e ver-te, tal é o arrepio de horror que tu me causas. Édipo, caminhando sem rumo certo, pobre de mim, para onde irei? Para que país? Onde se fará ouvir a minha voz? Ó meu destino, quando acabarás de uma vez? Corifeu. Numa miséria extrema que não podemos ver nem imaginar. Édipo, ó nuvem sombria, execrável treva que caiu sobre mim, escuridão pavorosa e sem remédio, ai de mim, como me traspassam as dores do meu sofrimento e a lembrança de meu infortúnio. Corifeu. No meio de tanta amargura, é natural que te lamentes, infeliz, como vítima de duas desgraças. Édipo, tu és o único amigo que me resta, visto que tens pena deste mísero cego. Eu sei que estás aí. Na escuridão em que estou, reconheço tua voz. Corifeu. Que horrível coisa fizestes, ó Édipo! Como tiveste coragem de ferir assim os olhos? Que divindade a isso te levou? Édipo, foi Apolo, sim, foi Apolo. Meus amigos,
o autor de meus atrozes sofrimentos, mas ninguém mais me arrancou os olhos, fui eu mesmo. Desgraçado de mim, para que ver, se já não poderia ver mais nada que fosse agradável a meus olhos? Corifeu, realmente, é como dizes. Édipo, que mais posso eu contemplar ou amar na vida? Que palavra poderei ouvir com prazer? Oh, levai-me para longe daqui, levai-me depressa para bem longe. Eu sou um reprobo, um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses entre os mortais. Corifeu, como inspira piedade pelo sentimento que tens de tua sorte. Infeliz, bom seria que eu nunca te houvesse conhecido. Édipo, que morra aquele que na deserta montanha desprendeu meus pés feridos e salvou-me da morte, mas salvou-me para minha maior desgraça. Se eu tivesse então perecido, não seria hoje uma causa de aflição e horror para mim e para todos. Corifeu, também eu assim preferiria. Édipo, eu não teria sido o matador de meu pai, nem o esposo daquela que me deu a vida, mas os deuses me abandonaram. Fui um filho maldito e fecundei no seio que me concebeu. Se há um mal pior que a desgraça, coube esse mal ao infeliz Édipo. Corifeu, teria sido razoável tua resolução, ó Édipo? Não sei dizer, na verdade, se teria preferível a morte, a viver na cegueira. Édipo, não queiras convencer-me de que eu deveria ter agido de outra forma. Não me dê conselhos. Não sei como poderia defrontar-me no Hades com meu pai ou com minha infeliz mãe, porque cometi contra eles crimes que nem a forca poderia punir, e o semblante de meus filhos nascidos como foram, como seria possível contemplar? Não, nunca mais poderia eu vê-los, nem ver a cidade, as muralhas, as estátuas sagradas dos deuses. Pobre de mim, depois de ter gozado em Tebas uma existência gloriosa, dela me privei voluntariamente, quando a todos vós ordenei que expulsassem da cidade o sacrílego, aquele que os deuses declararam impuro, da raça de Laio. Descoberta em mim mesmo essa mancha indelével, ser-me-ia lícito contemplar os cidadãos tebanos sem baixar os olhos? Certamente que não. E se fosse possível evitar que os sons nos penetrassem, eu privaria também da audição este miserável corpo, para que nada mais pudesse ver nem ouvir, pois deve ser um alívio ter o espírito insensível às próprias dores. Momento de silêncio. Citeron, por que me recolheste? Por que, quando me deste abrigo, não me tiraste a vida? Assim eu nunca revelaria aos homens o segredo do meu nascimento. Políbio, cidadão de Corinto, velho palácio que eu supunha ser o meu lar paterno, quantos opróbrios deixastes crescer comigo sob a aparente beleza que os ocultava, porque hoje sou um criminoso e descendente de criminosos, todo o mundo sabe. Tríplice encruzilhada, vale sombrio, bosques de carvalhos, vós que absorvestes o sangue que era meu, o sangue de meu pai, que eu próprio derramei. Lembrai-vos acaso dos crimes que então cometi e dos que pratiquei mais tarde? Funesto Himeneu, a que devo a vida e que me facultou germinar pela segunda vez a mesma semente.
Porque mostraste um dia um pai irmão de seus filhos, filhos irmãos de seu pai, e uma esposa que era também mãe de seu marido? Quanta torpeza pôde ocorrer entre criaturas humanas! Vamos, não fica bem relembrar o que é hediondo fazer-se. Apressai-vos, pelos deuses, em esconder-me longe daqui, seja onde for. Matai-me, atirai-me ao mar, ou num abismo onde ninguém mais me veja. Aproximai-vos, não vos envergonhei de tocar no miserável, crede, e não temais. Minha desgraça é tamanha que ninguém mais, a não ser eu, pode sequer imaginá-la. Corifeu. Aí vem Creonte, no momento oportuno para fazer certamente o que tu pedes, ou dar-te conselhos mais prudentes. Só ele, com efeito, resta para te substituir no governo da cidade. Édipo. Que lhe hei de dizer? Que posso eu dele esperar? Eu, que fui tão injusto para com ele? Entra Creonte. Creonte. Não venho aqui para te insultar, Édipo, nem para censurar teus erros de outrora. Mas vós, tebanos, se não respeitais a hierarquia dos homens, ao menos em consideração pela chama sagrada de Hélio, que anima a natureza, não deveis exibir assim sem um manto este ser impuro, a quem nem a chuva nem a luz podem beneficiar. Conduzi este homem imediatamente ao interior do palácio, só entre os parentes, e deles tão somente é que há sentimentos de piedade, ao ver e ouvir os males dos que lhe são caros. Édipo. Em nome dos deuses, visto que, contra minha expectativa, mostra tanta generosidade para com o maior dos criminosos, escuta-me, é no teu interesse que vou falar. Creonte. E que queres tu obter de mim? Édipo. Manda-me para fora deste país o mais depressa possível, para um lugar onde ninguém me veja, nem possa dirigir a palavra a nenhum ser humano. Creonte. Eu já teria agido assim, fica-o sabendo, se não preferisse, antes de tudo, consultar o Deus acerca do que convém que se faça. Édipo. Mas a resposta é perfeitamente conhecida. O parricida, o ímpio, é urgente matar. Creonte. Sim, é o que se diz, mas na situação em que nos achamos, é melhor saber exatamente o que se deve fazer. Édipo. Resolveste então consultar o oráculo por causa de um miserável? Creonte. E desta vez tu hás de dar crédito à sua resposta. Édipo. Pois bem, eu te peço agora que tu mesmo dês sepultura, como julgares conveniente, àquela que jaz no palácio. Certamente cumprirás esse dever piedoso para quem tinha o mesmo sangue teu. Quanto a mim, não queiras que a cidade de meu pai me tenha como habitante, enquanto eu vivo for. Ao contrário, deixa-me ir para as montanhas, para Cíteron, minha triste pátria, que meus genitores escolheram para o meu túmulo, para que eu morra por lá, como eles queriam que eu morresse. Aliás, eu bem compreendo que não será por doença ou coisa semelhante que terminarei meus dias. Nunca foi alguém salvo da morte, senão para que tenha qualquer fim atroz, mas que meu destino siga seu curso. Quanto a meus filhos, Creonte, não te preocupes com os rapazes, são homens, e onde quer que estejam não lhes faltarão meios de vida, mas de minhas infelizes filhas tão dignas de piedade,
para quem nunca foi posta à mesa sem que eu estivesse ao lado, é que de minhas mãos recebiam sempre um pouco do alimento que para mim se preparava. Oh, tem pena delas, eu te peço, e consente que eu ainda as acaricie com estas mãos, e que ainda deplore com elas a nossa desdita. Eu te conjuro, ó rei de tão nobre raça, tocando-lhes com as mãos, eu acreditarei que as vejo, como no tempo em que as via realmente. Mas, que estou dizendo? Creio ouvir, ó deuses, o choro de minhas filhas. Creonte, foi de pena de mim que mandaste chamar minhas filhas? Será verdade? Creonte, sim, fui eu que as mandei chamar. Compreendi o desejo que sentes e que tanto te preocupava. Entram Antígone e Ismênia, muito jovens, conduzidas por uma escrava. Elas se aproximavam do pai. Édipo, ora bem, sê feliz, Creonte, porque as mandastes vir até aqui, que os deuses te protejam mais do que a mim. Onde estáis vós, minhas filhinhas? Vinde ter comigo, vinde a estas mãos fraternas. Foram elas que, como vedes, privaram de luz os olhos outrora tão brilhantes de vosso pai. Eu nada via e nada sabia, minhas filhas, mas eu vos dei a vida no mesmo seio do qual eu próprio havia nascido, e choro por vós, porque nunca mais vos verei, e porque penso nas amarguras que tereis de suportar pela vida além, a que assembléias de tebanos, a que festas solenes podereis comparecer, sem que volteis com os olhos banhados de lágrimas, impedidas de vê-las, e quando atingirdes a idade florida do casamento. Quem será? Sim, quem será bastante corajoso para receber todos os insultos que serão um eterno flagelo para vós e para vossa prole? Que mais falta para vossa infelicidade? Vosso pai? Mas ele matou seu pai, casou-se com sua mãe, e desse consórcio é que vós nascestes. Eis as injúrias com que vos perseguirão. Quem vos quererá por esposa? Ninguém, minhas filhas. Tereis de viver na solidão e na esterilidade. Filho de Meneceu, visto que tu serás doravante único pai que elas terão, porquanto sua mãe e eu, que lhes demos a vida, já não viveremos. Não deixes que estas meninas sejam obrigadas a vaguear, mendigando. Não consintas que sua desgraça se agrave em consequência da minha. Tenha pena delas, vendo-as tão jovens, privadas de todo o apoio, exceto o que lhes concederes. Dá-me um sinal de teu assentimento, homem generoso. Toca-me com tua mão, e vós, minhas filhas, se me pudesseis compreender, eu vos daria conselhos. Procurai sempre ter uma existência mais feliz do que a de vosso pai, onde quer que possais viver. Creonte, já choraste demais, volta agora ao palácio. Édipo, sou forçado a obedecer, bem a meu pesar. Creonte, tudo aquilo que se faz a tempo dá bom resultado. Édipo, sabes sob que condição eu irei? Creonte, dize, pois, quando as ouvir ficarei sabendo. Édipo, tu me banirás deste país. Creonte, o que pedes, só o Deus te pode conceder. Édipo, mas eu sempre fui odiado pelas divindades. Creonte, em tal caso, alcançarás o que desejas. Édipo, o que dizes é verdade? Creonte, não me agrada dizer o que não penso. Édipo, leva-me para longe daqui. Creonte,
Vem, pois, deixa estas crianças. Édipo. Oh, não me prives disso não, eu te peço, Creonte. Não queiras satisfazer todas as tuas vontades, Édipo. Bem sabes que tuas vitórias anteriores não te seguraram a felicidade na vida. Édipo, conduzido por Creonte, entra vagarosamente no palácio, acompanham-no as duas meninas e os servos do rei. Corifeu. Habitantes de Tebas, minha pátria, vede este Édipo, que decifrou os famosos enigmas deste homem tão poderoso. Quem não sentirá inveja? No entanto, em que torrente de desgraça se precipitou, assim não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Acabou, pessoal, essa foi a última página. Se vocês tiverem alguma indicação de livros de domínio público que seria legal ter no canal, deixa lá um comentário na aba Comunidades que eu lerei e considerarei. Até mais!